Bem, amigos, terminou. Tanto a participação do Fluminense quanto a participação brasileira na Copa do Mundo de Clubes. O Fluminense foi o nosso último representante. Tratei como o tchan dessa semifinal. As quartas de final entre Hilal e Fluminense era um confronto de quartas de dois times que tinham esse tchan de por serem mais diferentes, de serem, como é que eu posso definir, menos cotados e com muito mérito chegaram onde chegaram. O Hilal poderia ter passado do Fluminense e também traçar uma história tão linda quanto. O Fluminense se despede hoje de forma merecida. Merecida porque o Chelsea foi muito bem na partida, o Fluminense bateu no seu limite, né, no seu teto, acredito eu, de tanto mental quanto do esforço feito para chegar onde chegou. Para mim, citei aí nos pós-jogos anteriores, em todas as fases, que o Fluminense continuava sendo o elenco entre os brasileiros mais fraco, e isso não tem problema algum, porque futebol se trata de bola na rede, se trata de vencer jogos e passar de fase. O Fluminense foi quem conseguiu fazer isso, né, de forma onde chegou mais longe entre os brasileiros. E que ironia, né? Xerém eliminando o Fluminense. Xerém que abriu o placar contra o Al Hilal com Martinelli, o Chelsea que mais uma vez encara um clube brasileiro com dois grandes desfalques contra o Palmeiras, Gustavo Gomes e Piquerez. Hoje, né, na partida contra o Fluminense, o Flu não pôde contar com Freitas e também com o próprio Martinelli. Freitas fez uma falta imensa, o Thiago Santos teve que ser improvisado na zaga, né? Esse improviso que até que ponto é improviso, né? Já que o Diniz utilizou tanto o mesmo Thiago Santos na posição, então já deve ter aprendido alguma coisa. Mas a ironia é muito grande. Fluminense eliminado para Xerém. João Pedro faz 1-0, João Pedro faz o 2-0. Nesse meio tempo, né, do 1-0 até o 2-0, tiveram vários acontecimentos do jogo que a gente vai tratar aqui, mas queria falar de um lance específico que tá rolando aí na internet. João Pedro tinha que comemorar, cara. Do nada, né, começou essa discussão. Antes para todo mundo, pô, que massa, o cara fez o gol no time que ele passou, que foi revelado, né, mais do que passou pelo Fluminense, foi revelado. Então, é ainda mais digno essa posição de respeito do João Pedro na hora de comemorar o gol. Muita gente falando, ele tá jogando pelo Chelsea, ele tá desrespeitando o Chelsea. Se ele faz o gol e não comemora. Cara, pelo contrário, na minha visão. Desrespeito seria se ele pegasse as duas bolas e isolasse, né, o que não seria um desrespeito, mas sei lá, chegasse na frente do gol e chutasse para trás ou tocasse para o lado. Isso era tipo, querendo fazer aquilo. Errar aconteceria, né? Poderia. Os dois chutes que foram gol hoje, gols, né, poderiam ter sido um pouco mais para cima e a bola sair. Não seria um desrespeito, mas entendam o que eu estou querendo dizer. Desrespeito seria ele chegar na frente do gol e chutar para trás, como se, cara, eu não vou fazer nada aqui contra o meu ex-time. Não, ele fez o que ele tinha que fazer pelo Chelsea e ainda assim demonstrou respeito pelo Fluminense quando não comemora o gol, né? A comemoração, que é um fato totalmente fora dos 90 minutos, fora do contexto do jogo, né? E ele teve esse respeito, que eu acho muito digno e acaba sendo irônico na primeira partida, né? Foi um reforço que chegou para as quartas de final do Chelsea. Entrou contra o Palmeiras, deu uma movimentação até já interessante. Hoje, primeira vez como titular, justamente contra o Fluminense, vai lá e acaba com o jogo, né? 2-0, dois gols do cara, não tem como ser diferente, não tem como não receber o prêmio de jogador da partida. Eu sempre tento, né, deslocar um pouco o jogador da partida e melhor da partida. Pelo lado do Fluminense, viu o Arias muito bem, muita gente falando Arias pipoqueiro. Por quê, cara? Você não assistiu o jogo? Você ficou no celular e aí o Arias não participou de gol, o Arias é pipoqueiro. Cara, o Arias participou a todo instante do jogo. Mas tratando dos dois golaços que o João Pedro fez, até fica difícil. Né? Fica difícil. O Thiago Silva tirou a bola em cima da linha. Hoje o Fábio não fez nenhuma grande defesa, até porque as bolas que chegaram, né,
Teve até outra do João Pedro que ele encaixa, mas se tratando de finalizações que poderiam gerar defesas icônicas, foram os belos gols do João Pedro, né, que acabaram sendo gols entrando. Então o Fábio não participou dessa maneira da partida. Anotei aqui, como de costume, alguns momentos do jogo, né, para a gente falar sobre essa, infelizmente, eliminação do Fluminense. Um jogo que começou sem muitas chances, né, claras. Se tratando de chances claras, sem muitas. Agora, era visível que o Chelsea estava empurrando o Fluminense não conseguia se posicionar no campo de ataque. Um Renato Gaúcho que entra com a mesma formação, 3 zagueiros, mesmo esquema de jogo, né, mesmas situações, mesmos gatilhos de jogo, mas um Fluminense que não conseguia se posicionar no campo de ataque, tanto pelo Fluminense, mas mais ainda pelo Chelsea, que conseguia fazer uma pressão muito bem feita e, apesar de não ter tido grandes chances, aparecia muito mais nessa situação, o que gerou, né, na hora do gol, estar ali por mérito do Chelsea de constância, estando tanto tempo no campo de ataque, né, em uma dessas pressões. Acho que é o Thiago Silva que rebate, a bola sobra no pé de João Pedro, que não hesita, né? Inclusive ele recebe, tá de cara pro gol, de frente pro gol, poderia ter tocado, mas sendo atacante estava numa situação muito limpa para finalização e consegue uma belíssima finalização para 1-0, primeira vez que o Fluminense sai inclusive atrás nesse Mundial de Clubes, acaba culminando também na primeira derrota. Era o Fluminense invicto até então, né? Depois desse 1-0 teve justamente a cabeçada que acabei de comentar, que ele vai muito bem na bola, né? Cabeceia muito bem, mas o Fábio estava bem posicionado para segurar, foi no meio do gol. O João Pedro, apesar de ter pegado bem no sentido de força, não conseguiu deslocar essa bola. O Fábio apareceu nesse momento. E para reacender, né, depois desses dois sustos, tanto 1-0 quanto essa chegada do João Pedro, o Fluminense aí começa a aparecer para o jogo com a bola. A camisa tá leve, velho, tá descendo aqui com o microfone. E aí, como eu tô segurando o celular com a mão, enfim, vamos seguir aqui. Mas o Fluminense reacende para a partida com o Hércules, um cara que vinha sendo essa luz, tanto contra a Inter de Milão, selando o placar, quanto contra o Hilal, decidindo o jogo. Hoje, mais uma vez, ele quase empata na sequência dessa pressão do Chelsea, já à frente do placar, e conseguindo chegar mais vezes à frente. Cucurella esteve lá para salvar. O Hércules sai na frente do gol, consegue a boa finalização, a bola passa do Sanchez, o goleiro, e para justamente em cima da linha, com o Cucurella salvando. O juiz até olhou para o relógio, né, para ver se a bola não tinha passado, e aí o chip avisaria para ele, mas acabou que não aconteceu. A Hércules, assim, dessa vez, não conseguiu, por forças maiores, ser esse grande nome do Fluminense. O Fluminense que, como disse, começa a aparecer para o jogo, tem essa chance e logo depois um pênalti anulado. E aqui entra a polêmica. Eu achei pênalti. Não vi uma má vontade do árbitro, né? Tanto que ele deu o pênalti, o VAR chamou porque o VAR discordou e ele vai rever e concorda com o VAR no final das contas. A questão foi o Chukwuemeka, jogador do Chelsea, que botou a mão na bola, enfim. Estava na frente do Cucurella no lance. Ele não faz em nenhum momento o movimento do braço colado. Por mais que não esteja aberto, por mais que ele não tenha feito esse... Né, ele dá uma jogadinha assim que faz com que a bola parasse ali. E apesar de não estar tão explicitamente em uma situação de... ele queria botar a mão na bola, ele estava ampliando ali o campo de espaço físico. A minha interpretação foi essa, do árbitro não. Né? Não vejo como um roubo, vejo como uma interpretação, e aí cada arbitragem vai ter a sua, infelizmente. Para o Fluminense não teve sorte maior. Né? Ele até cita depois natural position, né? O braço estava na posição natural, eu não achei posição natural, enfim. O 2-0 do Chelsea surge, né, para a gente dar uma avançada nesse tempo, já tem 10 minutos de vídeo. Até porque nesse meio recorte aí foi basicamente isso, voltou para o segundo tempo, o Chelsea vai lá e
do início para o meio faz esse 2-0 logo depois do Everaldo, que tinha acabado de entrar, perder uma chance. Ele teve uma finalização no contra-ataque. O Chelsea vai lá, o Fluminense tentou matar esse contra-ataque 3 vezes e aqui, né, mais uma vez, parece que era para acontecer, porque o Fluminense estava no campo de ataque, tentou matar o contra-ataque 3 vezes com carrinhos, né? Não dá para falar, se tivesse feito a falta, não dá nem para remoer, porque o Fluminense tentou. Foi muito mérito do Chelsea que conseguiu sair rápido, direto, em poucos toques teve lá, né, para o João Pedro conseguir mais uma excelente finalização e esse gol que bate no travessão, bate dentro da, né, depois da linha e depois vai para a rede, cara. Eu acho muito lindo. O João Pedro foi muito feliz em mais uma finalização, um golaço. Era para acontecer, o Fluminense tentou matar, não conseguiu, depois foi pro jogo, o Renato, antes disso, já tinha tirado um zagueiro, ficado com 2 zagueiros, né, quando estava 1-0 ainda. É justamente nesse momento que o Everaldo entra, perde essa chance e o Chelsea faz 2-0. Era o final, ele coloca até o Soteldo, que acredito que não jogaria se tivesse em condições normais, se não tivesse um 2-0 pro Chelsea. Eu acredito que o Soteldo não jogaria, deve ter ido no sacrifício, porque era a última chance. E o Fluminense assim se despede, cara. Pra gente até traçar uma homenagem aqui, né? Traçar um parabéns aos participantes brasileiros. Cara, parabéns. Os brasileiros competiram muito bem, foram até onde dava. Isso não quer dizer que, repetindo o que eu já falei nos outros pós, inclusive, mais uma vez, não é porque a gente ganhou, o Flamengo ganhou do Chelsea, que o Campeonato Brasileiro é melhor do que o Campeonato Inglês. Não é porque o Chelsea ganhou agora do Fluminense que o Campeonato Inglês é melhor do que o Campeonato Brasileiro. Mas a gente vê que a gente consegue competir, que a gente consegue, né? A final seria muito mais complicada contra o PSG da vida ou contra o Real Madrid, que traçamos as semifinais ontem e trouxe aqui como a final antecipada, sendo lúcido, é isso mesmo. Real Madrid e PSG é a final antecipada, mas o Chelsea está aí, né? É um time que, sendo campeão da Copa do Mundo de Clubes agora, seria campeão de todos os torneios possíveis que já disputou. O Chelsea que nunca foi tratado, né, nesse debate dos maiores da Inglaterra, sempre ficou muito entre Manchester United e o Liverpool. O United vai ficando um pouco atrás e o Chelsea vai conquistando seus títulos, né? O único campeão das 3 competições da UEFA, Champions, Conference e Europa League. Agora pode ser campeão mundial, já foi intercontinental contra o Palmeiras, um time que também já conquistou a Supercopa da UEFA, enfim, o Chelsea está aí, né? É um time que já foi muito forte de brigar por título de campeonato inglês também, nacionalmente tradicional, está no Big Six. Esse é o Chelsea que vai competir contra um dos favoritos, né? Contra o favorito, que vai ser o PSG ou o Real Madrid, para mim quem passar é de fato favorito. E não que o Chelsea seja o azarão, mas vai com um pouco menos de porcentagem ali para ser campeão, na minha visão. E, cara, é isso. O Flamengo foi muito bem, venceu o Chelsea, acabou esbarrando contra a potência Bayern, primeira prateleira da Europa, muito diferente. Bayern, Real Madrid, PSG, tem uma rapaziada aí, Manchester City, que acabou sendo eliminado pro Al Hilal e o Fluminense passou do Al Hilal, então tudo isso está conectado. Essa Copa do Mundo ela serve para a gente ver que, apesar, né, do produto de fato ser melhor, apesar, né, dos processos serem mais bem executados lá fora, é exatamente a gente só fazer isso aqui, melhorar o nosso produto, ter um pouco mais de paciência e perfeição no nosso projeto de campeonato, projeto nacional de campeonatos, que a gente consegue chegar nesse Mundial com muito mais projeção, porque o Fluminense foi chegando no sapatinho, né, como o patinho feio, né? Quem sabe um dia, né, no próximo, daqui a 4 anos, a gente não chegue como favoritos de bater de frente. A qualidade a gente tem, a gente exporta, a gente cria. Falta um pouco desse processo. Então esse Mundial vem para mostrar isso. Parabéns a todos os brasileiros, Botafogo, Flamengo, Palmeiras, Fluminense. Principalmente ao Fluminense, né? Não tem como ser diferente. Foi quem chegou na semifinal. E, cara, é isso. Parabéns a todos. Devo fazer um pós, né, da final. Estava trazendo aqui dos times brasileiros. Acabou que não temos mais nenhum. Felizmente, domingo teremos aí uma Champions League dentro da Copa do Mundo de Clubes. Infelizmente para mim. Para você, deixa aqui nos comentários, se inscreve aqui no canal que vai passar por um processo de remodelagem, né? A logo vai sair, o nome também, teve uma bronca com o Instagram, e por isso eu vou refazer um pouco disso, mas sou sempre eu que vou estar por aqui, Carlos Tavares. Para quem não conhecia, se inscreva, para quem já conhece ou já conhecia também, compartilha com teu amigo, tua amiga,
Deixa o like, se inscreve, vamos nessa.